Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus. E nessa sequência estamos aqui ponderando a primeira carta do tão amado apóstolo Pedro. Chegamos hoje aqui no capítulo 1, no versículo 2, onde o apóstolo prossegue, então, dizendo: eleitos. É muito interessante observarmos que a igreja ali do primeiro século, aqueles que estavam dispersos pelas regiões do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, e nós hoje, assim como eles ali naquela região da Ásia Menor, da atual Turquia, nós fomos eleitos. Deus, ele nos escolheu, nos vocacionou para uma grande obra. Nós, então, temos uma missão bendita e preciosa. Temos uma mensagem, a mensagem poderosa do Evangelho, a mensagem que dá vida a mortos. O Evangelho fala de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da sua obra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A oportunidade é dada de forma igual a todo ser humano. Cabe aos eleitos, a cada um de nós que cremos em Cristo de todo o coração, como arauto, proclamar as boas novas do reino. Alguns irão dar de ombro, pegarão em pedra, resistindo à graça do Deus eterno, e outros virão para então, fazendo parte como membro do corpo de Cristo, anunciar o bendito e precioso Evangelho. Precisamos então disseminar, proclamar o Evangelho na unção do Espírito Santo. Então Pedro, ele se dirige aos eleitos. Observe, irmãos, que ele ainda prossegue dizendo: eleitos segundo a presciência de Deus. E fica bem claro aqui nessa afirmação do apóstolo Pedro que o nosso Deus, ele não pode ser pego de surpresa. Ele é o Deus que nos elegeu segundo a sua presciência. Ele sabe, cada um de nós que iremos crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e permanecer nele até o término da nossa carreira. Alguns de nós, assim como o filho pródigo, iremos em algum momento claudicar, iremos resvalar, mas devemos nos arrepender e voltar para o nosso Deus e permanecer arraigado e fundamentado nele. Pedro então traz aqui essa doutrina poderosa, irmãos, da presciência de Deus. Deus, ele nos escolheu, nos elegeu, nos vocacionou. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Essa obra preciosa, quando cremos em Cristo de todo o coração, passamos pelo ato da regeneração, fomos inseridos ao corpo de Cristo, justificado quando cremos em Cristo de todo o coração, a justiça dele nos foi imputada, e nesse momento adentramos em um processo de santificação. É uma obra do Espírito de Deus,
da terceira pessoa da Santíssima Trindade, atuando, agindo, trabalhando em nosso espírito. É um processo que perdurará enquanto nós estivermos aqui em peregrinação no planeta Terra. Nós cristãos, cada um de nós individualmente, não estamos passivos nessa obra de santificação, onde o Espírito Santo vai formando em nós o caráter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando o fruto do Espírito vai amadurecendo e desenvolvendo dentro de cada um de nós. Nós temos parte nessa obra preciosa, fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé e com amor ao nosso Deus, com o coração saturado de gratidão por tudo que Ele fez por cada um de nós, lá naquela pequena colina, chamada Gólgota, lugar da caveira, que na ocasião estava fora dos muros de Jerusalém. Então, reconhecendo os grandes feitos do nosso Deus por cada um de nós, nós então, irmãos, desejamos agradar o nosso Deus diariamente. Então não existe uma passividade nesse agir, nesse atuar do Espírito Santo em nosso espírito, nesse processo precioso de santificação. Pedro, então, ele deixa registrado verdades eternas, verdades perenes. Os céus e a terra passarão, mas a palavra do Deus de toda graça jamais passará. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Observe que Pedro prossegue para a obediência. Irmãos, quantas doutrinas preciosas, consistentes e que jamais poderão ser removidas. Observe que nós fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, fomos eleitos por Deus Pai para essa obra de santificação e manifestar obediência. Fomos alcançados para viver em novidade de vida, para viver uma vida radicalmente, completamente diferente da vida que vivíamos antes de abraçar a causa do cristianismo. Fomos arrancados das trevas para a luz. Somos como uma cidade edificada sobre um monte. Todos olham para nós e observam os grandes feitos do nosso amado e bondoso Deus por cada um de nós. Pedro prossegue então: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para, observe então as consequências, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Sangue bendito, sangue precioso, sangue do eterno Filho de Deus, o sangue da nova aliança que fala mais alto que o sangue de Abel, sangue purificador, sangue que lava, que limpa, que nos faz mais alvo que a neve, sangue que é tudo que cada um de nós precisamos. Foi por intermédio da aspersão desse sangue que hoje nós temos acesso a Deus Pai. Fomos reconciliados através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós que éramos inimigos de Deus, estávamos longe de Deus. Hoje,
por intermédio do sangue remidor, resgatador, salvador, da segunda pessoa da Santíssima Trindade, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desfrutamos de paz com Deus. Temos intimidade com Deus, comunhão, relacionamento, estamos em sintonia com Deus, assim como Enoque, assim como Noé, andamos com Deus. Deus agora é o nosso Pai, porque cremos em Cristo de todo o coração. Somos amigos de Deus. Ele nos resgatou. Ele proveu o cordeiro, o sacrifício, para aplacar a sua própria ira. E Jesus, esse cordeiro puro, santo, que, como disse o profeta João Batista, tira o pecado do mundo, satisfez a justiça divina. Irmãos, quantos estão querendo trazer o judaísmo para dentro do cristianismo, transtornando o puro e genuíno evangelho, dizendo que, e dando ênfase, salientando, existe já lá em Israel um cordeiro específico e as roupas sacerdotais estão sendo confeccionadas e o templo será erguido lá onde hoje existe uma mesquita maometana. Algumas dessas verdades são verdades e pode acontecer, acontecerão, mas eu quero afirmar, trazendo o verdadeiro evangelho não adulterado, o último sangue aceito por Deus Pai foi o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele cerimonialismo, aquele derramar de sangue, apontava para o precioso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez que era sombra da realidade que viria, e na plenitude dos tempos, lá estava o sangue sendo aspergido naquela cruz, naquela pequena colina chamada Gólgota. Todo aquele cerimonialismo, quando o véu se rasga de alto a baixo, dizendo Jesus está consumado, ou no grego, tendo a conotação de feito agora, irmãos. Todo esse cerimonialismo caducou, tornou-se obsoleto. Precisamos estar fundamentado, arraigado, está calcado, respaldado no precioso sangue do nosso Salvador, o sangue bendito, sangue que limpa, que lava, que purifica. Então, o sangue de Cristo foi aceito por Deus Pai, e por ter Deus Pai aceitado o precioso sangue do seu eterno Filho, é que nós aqui hoje estamos. Tínhamos uma dívida imensurável, de proporção colossal. Jamais conseguiríamos pagar a dívida que tínhamos com Deus Pai, porque quando o nosso papai Adão cai, ele era o nosso representante, o cabeça federal da humanidade. Todos nós, a partir de então, caímos com o nosso pai. Caminhávamos para juízo, condenação e inferno. O segundo Adão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tomou sobre ele as ofensas que ofendemos o nosso Deus, os nossos pecados, e ele levou sobre ele até aquele madeiro, e pelas pisaduras dele, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fomos sarados. Pelas obras feitas por ele, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelos méritos dele, a honra e a glória somente a ele pertence,
importa que ele cresça e que diminuamos. Nós então, irmãos, hoje desfrutamos de paz com Deus. Irmãos, a nossa dívida foi quitada. Precisamos nos agarrar a esse sangue bendito. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fez muito por nós. Pedro ainda prossegue nessa mesma esteira, nessa mesma direção, nessa mesma toada. E ele diz, graça, ele lembra da graça, do favor imerecido. Nós não merecíamos, irmãos, o que merecíamos cada um de nós, que fomos alcançados pela graça de Deus mediante a fé, pela misericórdia, pela bondade, pelo amor de Deus, merecíamos juízo, merecíamos condenação, merecíamos inferno. Mas graça é quando nós recebemos, pelos méritos de Cristo, tudo aquilo que nós não merecíamos. Não merecíamos vida eterna. E hoje, irmãos, temos convicção na alma, pela obra cabal, vicária, a obra completa, a obra em lugar de outrem, em teu lugar, minha irmã, meu irmão, em meu lugar. Nós hoje, então, fomos alcançados e estamos arraigados e fundamentados no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e desfrutamos de comunhão com Deus, de paz com Deus. Irmãos, a obra bendita que o nosso Salvador fez por nós jamais poderá ser esgotado. É uma obra duradoura, contínua. E nós, então, quando Pedro traz essa palavra, graça, ele está, então, deixando bem claro para nós que o mérito é totalmente, completamente daquele que proveu eterna salvação para cada um de nós. Pedro ainda prossegue dizendo, e paz. O mundo não tem paz verdadeira. A paz do mundo é engodo. A paz do mundo é utopia. Só Deus tem paz verdadeira, duradoura, contínua. E nele desfrutamos dessa paz. Ele é a fonte da paz que temos. Jesus disse, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, e a paz de Cristo é tudo que nós cristãos precisamos. Pedro deseja que essa graça e paz seja então multiplicada em nossas vidas. Precisamos tomar tempo, irmãos, para examinar o rolo sagrado, as sagradas letras, e ponderar sobre as doutrinas perenes, eternas, doutrinas que perduram enquanto nós, a igreja, estivermos cumprindo a nossa missão, e na eternidade passaremos conhecendo o nosso Deus de eternidade a eternidade, sem jamais esgotarmos o conhecimento a respeito desse Deus imensurável, desse Deus que é o grande eu sou. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição. Que Deus vos abençoe. Desejo que Deus dê a você um dia de grande produtividade, e Deus me dando vida até lá, querendo o nosso amado e bondoso Deus, na próxima exposição comentaremos aqui a partir do versículo 3. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome. Obrigado por essa grande oportunidade de livremente podermos falar do evangelho genuíno,
Dá um corte reto com a tua bendita e preciosa palavra. Nos conceda um dia, meu Deus, na tua presença. Pai santo e bendito, somos completamente, totalmente dependentes do Senhor, e sem o Senhor não conseguimos dar um passo. Unge o nosso cérebro no que concerne a tua palavra e nos dê poder, unção, ousadia, coragem para proclamar a tua verdade. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos agradecidos em nome de Jesus.